Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado Josie. Alerta de spoilers a seguir. As forças policiais invadem uma casa. Um homem está pescando sozinho em um lago, quando começa a ter alucinações sobre um prisioneiro vestindo um macacão laranja. O nome do homem é Hank, e ele vive no Pink Motel, junto com a sua tartaruga de estimação. A vida é pacífica para ele, especialmente porque seus vizinhos, Sr. e Sra. Joiners, não estão lhe dando nenhum problema. Um dia, uma adolescente tatuada chamada Josie se muda para o motel e pede a ajuda de Hank. Ele ajuda a carregar algumas caixas para ela, e antes de sair ele verifica o espaço para ver se será bom o suficiente para ela. Em seguida, Josie frequenta seu primeiro dia de colegial e se torna amiga de Marcus. Ele se oferece para ser o seu parceiro em um projeto, para desgosto do seu amigo Gator. Coincidentemente, Hank trabalha no estacionamento do colegial. Quando ele vê Marcus fumando com seus amigos, ele caminha em direção a ele e exige que Marcus apague o seu cigarro. Sem se intimidar, Marcus faz questão de soprar no rosto de Hank antes de jogar o seu cigarro. Quando Hank volta para o seu caminhão, ele se senta apenas para descobrir que há lixo em seu assento. No dia seguinte, Hank está acariciando a sua tartaruga Francine quando repara em Josie na piscina. Naturalmente, a menina está vestida com o seu traje de banho enquanto salta na piscina. A Sra. Joyner pergunta a ela por que uma estudante do ensino médio está vivendo sozinha, e Josie explica que seus pais estão vindo, mas ela apenas se mudou primeiro para se instalar. A Sra. Joyner então a convida para celebrar o Memorial Day. Naquela noite, enquanto Hank assiste TV, ele ouve um barulho vindo do estacionamento, então ele espreita pela janela e vê Marcus e Josie acabando de chegar. Marcus nota o caminhão estacionado de Hank e fica irritado por ele viver correndo atrás de Josie. Dentro da casa de Josie, Marcus continua dizendo que não gosta de Hank e o descreve como um cara esquisito que passa o dia sentado em seu caminhão. Mas o tema logo muda para os pais de Josie, já que Marcus está intrigado com o mínimo que ela tem. Ela não tem nem mesmo móveis, e Marcus fica impressionado por ela viver assim. Josie lhe diz que está apenas sozinha, e Marcus fica fascinado ao ver uma estudante do ensino médio vivendo sozinha sem os seus pais por perto. Mas é claro, ele está mais entusiasmado com isso porque está interessado em Josie. Ele mantém a conversa e pergunta onde estão os seus pais, e Josie responde que seu pai está no exército. Ele foi destacado em todo o mundo e recentemente foi designado para a Alemanha, e a mãe dela está com ele. Josie já se cansou desse estilo de vida, então eles a emanciparam. No dia seguinte, no estacionamento da escola, Hank está novamente em sua caminhonete, quando Josie surge de repente, surpreendendo-o. Eles se tornam mais amigos um do outro à medida que começam a falar de todo tipo de coisa. Para começar, eles falam sobre Marcus e o quanto Hank não gosta dele, e Josie, por sua vez, fala sobre seus pais e como seu pai nunca esteve por perto enquanto ela crescia. Ela fica curiosa sobre os interesses de Hank, então ele fala sobre a sua tartaruga e do seu hobby com a pesca. Quando Josie lhe pergunta se ele vai ao churrasco dos Joiners no fim de semana, quase parece que Hank não fazia ideia de que havia um churrasco para começar, mas ele relutantemente confirma que irá. Com isso, Josie sai do caminhão e nenhum deles sabe que Marcus tem estado secretamente os observando. Em seguida, os moradores do Pink Motel se reúnem para celebrar o Memorial Day e a Sra. Joyner está servindo bebidas quando Hank aparece. Todos estão surpresos com isso, já que ele nunca participa dos encontros sociais. Josie saúda alegremente Hank e o guia para lhe mostrar algo enquanto a Sra. Joyner toma nota da sua proximidade. Ela não está satisfeita com o que vê, especialmente dada a diferença de idade entre os dois. Enquanto isso, Josie surpreende Hank com um estádio de corrida de tartaruga que ela mesma fez. Os outros homens se juntam a eles para que eles possam ter uma competição de corrida com as suas tartarugas de estimação. A noite se aproxima e Hank, Josie e os marceneiros estão tomando bebidas juntos. Mas Marcus e seus amigos logo aparecem, interrompendo o seu tempo juntos enquanto tentam fazer Josie ir com eles. Hank tenta impedi-la de sair, mas a Sra. Joyner intervém, dizendo que ele deveria deixar Josie ir. Com os adolescentes ausentes, os Joiners continuam conversando com Hank, insinuando sutilmente que ele não deveria se envolver demais ou cruzar a linha com Josie. Hank fica ofendido com isso, mas em vez de contestar, ele simplesmente deixa passar e vai embora. Quanto a Josie, ela está festejando com Marcus e Gator. Eles fazem uma aposta de bebida, e Josie anuncia que se ela ganhar, ela deixará os meninos sentirem o seu peito. E como os rapazes querem tanto colocar as mãos nos peitos dela, eles a deixam ganhar de propósito. Marcus vai reclamar a sua recompensa primeiro com Josie, puxando a sua blusa para cima. Mas justamente quando Marcus está prestes a tocá-la, ela de repente coloca sua blusa de volta no lugar. Josie apenas os enganou, pois eles nem sequer tentaram vencê-la, e com um sorriso satisfeito no rosto, ela se afasta. Mais tarde, naquela noite, Marcus se aproxima de Josie e a convida para fumar. Quando estão só os dois, Marcus menciona que gosta de caçar. Ele descreve como matou uma cobra com as próprias mãos, e Josie acha nojento, porque ela não gosta de matar coisas.
coisas, nem mesmo de pescar. Ela menciona que Hank gosta muito de pescar no lago e que ele pode levá-lo para dar uma volta por algum tempo. Irrita Marcus saber que Josie está até mencionando Hank, e quando Gator aparece, ele alimenta Josie com rumores sobre Hank mutilar cadáveres. Mas Josie não acredita neles de imediato e tenta defendê-lo. Mesmo assim, os rapazes insistem que há algo de errado com Hank. É tarde da noite e Hank está assistindo TV na sua casa, quando ouve um motor de carro chegando. Procurando ver quem é, ele vê Marcus e Gator deixando Josie em casa e espera até que os meninos saiam antes de ir ao encontro da garota. Ele inventa uma desculpa esfarrapada para ir até a loja comprar comida. Hank tenta prolongar a conversa deles, agradecendo a ela pela pista de corrida, dizendo que essa foi a coisa mais legal que alguém já fez por ele. Quando ela pergunta quando ela verá o habitat que ele construiu para sua tartaruga, ele imediatamente se oferece para mostrá-la agora e fica empolgado. Mas para o seu desapontamento, Josie se recusa porque precisa dormir um pouco. Então ele entra em seu caminhão e quando o motor liga, ele tem outra visão do homem vestindo um macacão laranja na sua frente. Hank está brevemente abalado com isto, mas consegue ignorar a imagem, quase como se já estivesse acostumado com isso. Na manhã seguinte, Hank acorda com seus vizinhos chamando por ele. Ele sai e vê o seu caminhão vandalizado e pichado. Depois de um tempo, Josie sai para verificar o motivo da comoção. Josie percebe como Hank está angustiado, então ela se oferece para acompanhá-lo até a marina. Na marina, Josie conta a Hank sobre os rumores que correm sobre ele, mas ele simplesmente se afasta, dizendo que ninguém realmente sabe sobre isso. Josie pergunta a ele exatamente o que ele fez no passado, e é quando Hank revela que ele morava em Huntsville, no Texas, onde trabalhava como guarda prisional e foi encarregado de amarrar os presos no corredor da morte. Josie o escuta atentamente, enquanto ele se lembra de como observava as pessoas dando seu último suspiro. Isto desperta sua curiosidade, e ela pergunta por que ele deixou o seu trabalho. E Hank lhe diz que ele deixou porque um dos presos que eles executaram foi descoberto mais tarde como inocente. Foi a primeira vez que o governo admitiu isso. Hank foi envolvido pela culpa, então ele deixou a cidade, mas isto não foi o suficiente para fazê-lo esquecer da pessoa inocente que morreu sob o seu comando. Eles voltam para o seu caminhão e Josie o convida a se deitar ao redor da piscina quando voltarem. Apesar da hesitação inicial de Hank, ele eventualmente concorda, e de volta ao Pink Motel, Josie está sentada sozinha na piscina, vestindo seu traje de banho, enquanto Hank se esconde atrás das plantas à distância, ainda discutindo consigo mesmo se deveria ir até lá para se juntar a ela. Depois de um tempo, ele decide sair e se deita ao lado dela. Enquanto eles estão juntos, a senhora Joyner está bisbilhotando da sua casa enquanto suspeita que o homem adulto está tendo uma relação ilícita com a adolescente. O Sr. Joyner diz a ela para se meter na sua própria vida, mas ela não pode simplesmente ignorar a situação. Enquanto Hank e Josie concordam em cavalgar no dia seguinte, a senhora Joyner aparece com bebidas e se mete na conversa deles para desgosto de Hank. Antes que Josie pudesse dizer a ela o que eles planejam fazer, Hank a interrompe e mente que eles estão conversando sobre os arrombamentos no estacionamento da escola. Josie olha para ele e entende que Hank quer manter o seu segredo. No dia seguinte, Hank está claramente de bom humor enquanto se prepara. Ele toma o seu doce tempo como se estivesse se preparando para um encontro, e até dança com a música, como se tivesse um parceiro imaginário para dançar. Ele espera na porta de Josie segurando as flores que comprou, e exatamente às 21 horas ele bate à sua porta. Mas quando Josie abre a porta, ela fica atordoada ao vê-lo. Ele acha que pode ser porque está vestido demais, mas quando está prestes a ir se trocar, ouve outro cara dentro da casa dela. É Marcus, diz Josie, e ela acrescenta que eles não podem sair hoje à noite porque ela precisa fazer algo com ele. Ela leva as flores e Hank não pode fazer nada além de sair. Ele ainda dirige para o lago e acha seu barco vandalizado também, assim como seu caminhão. Furioso, ele dirige de volta ao Pink Motel e decide retornar à casa de Josie. O Sr. Joyner tenta detê-lo e quando ele está prestes a bater na porta, ouve sons de gemido dentro da casa. Hank retira uma faca do seu caminhão e por um segundo o Sr. Joyner pensa que ele vai entrar dentro da casa de Josie. Mas ao invés disso, Hank apenas bate no pneu do carro de Marcus. Hank está bebendo sozinho em sua casa, quando a Sra. Joyner bate à sua porta e ele a deixa entrar. Ele a obriga a beber com ele, mas ela fala que está muito preocupada. A Sra. Joyner confessa que Josie lhes contou um pouco sobre seu passado, surpreendendo Hank, já que com ele ela não fala muito sobre seu passado. Então a Sra. Joyner o convence a conseguir ajuda e até o adverte sobre seu relacionamento com Josie. Ele nega fortemente isto,
e insiste que eles são apenas amigos. Então a Sra. Joyner aceita suas palavras e vai embora. Depois que ela se vai, Hank descarrega sua raiva em seu copo, esmagando-o. Mais tarde naquela noite, Marcus está gritando freneticamente lá fora por causa dos seus pneus cortados, mas Hank o ignora. Josie o acalma e se oferece para levá-lo para casa. Ela lhe dá uma carona e quando eles chegam lá, ela o lembra de voltar uma hora depois. De volta ao Pink Motel, Josie está preocupada com Hank, então ela bate à sua porta para vê-lo. Nesse momento, Hank já está bêbado e não tem certeza se deveria deixá-la entrar, mas acaba deixando de qualquer maneira. Com Josie dentro da sua casa, ele mostra a ela o habitat das tartarugas. De repente, Josie pergunta a Hank se ele é um homem temente a Deus, e ele responde que Deus não tem nenhuma utilidade. Em seguida, ela pergunta a ele sobre a prisão onde ele viu pessoas morrerem, se havia um Deus lá dentro, e Hank diz novamente que não. A conversa deles continua a tomar um rumo inesperado, enquanto Josie se abre sobre a sua mãe. Ela se lembra que sua mãe disse que Deus não existe, e que se existe, ele nunca fez a coisa certa por elas. Os olhos de Josie brilham em lágrimas enquanto ela confessa que não há um dia que passe em que ela não pense no que a sua mãe disse. Hank pergunta onde está a sua mãe, e Josie diz que ela já está morta. Então ela muda de assunto e convence Hank de que Marcus não é um cara ruim, e ela está certa de que eles podem endireitar o que quer que haja entre eles, sentando-se e tomando uma cerveja juntos. Eles ouvem alguém batendo a porta, e ao que parece, Josie convidou Marcus para ir à casa de Hank. Logo, os três estão sentados à mesa. Josie os obriga a falar sobre suas diferenças e serem civilizados. Quando ela vê que Hank e Marcus conseguiram resolver as coisas, então Josie se levanta para conseguir bebidas, enquanto Marcus conta a Hank como ele gosta de caçar. Depois que eles bebem o que Josie lhes deu, Marcus mostra a sua faca de caça. Josie fica estupefata quando a vê, e Marcus já está bêbado enquanto empresta a faca a Hank. Hank está admirando a faca, mas a sua visão logo fica confusa. Ele vê o homem em um macacão laranja novamente, antes que tudo fique preto. Voltando à prisão em Huntsville, foi revelado que o homem que tem assombrado a visão de Hank era um prisioneiro que foi executado. No dia da sua execução, Hank foi um dos guardas que o prenderam para impedi-lo de se mover. Além dos guardas, houveram outras pessoas que vieram para assistir à execução do homem. Entre eles havia uma mulher e uma menina, e elas choraram quando o homem estava morto. De volta ao presente, Josie amarra Hank e cobre a sua boca. Hank luta para se mover, mas Josie o detém. Então, lhe mostra uma foto antiga de uma família, e o homem ali é o próprio homem das visões de Hank. Josie revela que ela foi tirada em seu quarto aniversário, 3 meses antes do seu pai ser preso. Durante 6 anos, Josie se acostumou a visitar o seu pai na prisão. Isso se tornou normal para ela. Ele pode não ter estado por perto, mas pelo menos estava vivo. Então ela se lembra de ter visto Hank amarrar o seu pai no chão. Josie chora enquanto se lembra da memória amarga da sua mãe, sussurrando ao seu ouvido que os guardas são todos covardes. As coisas estão ficando cada vez mais sombrias para Hank, e o pavor é palpável à medida que Josie remove a capa em sua boca, pedindo-lhe para recitar as últimas palavras do seu pai. Para todos vocês que me colocaram aqui, vocês encontrarão um destino muito pior do que este. Vocês sofrerão de maneiras que nunca pensaram ser possíveis. Isso eu lhes prometo. Josie pergunta o que Hank está vendo e ele responde que não vê nada. Ela continua dizendo que ele não é um cara mau, que ela sabe que ele sente muito e que ele foi atormentado pelo que fez, ao contrário de todos os outros que ela matou, que simplesmente continuaram com as suas vidas depois do que fizeram com o seu pai. Mas Josie faz as palavras do seu pai se tornarem realidade. Todos eles sofreram terrivelmente sob as mãos dela, assim como todos os outros que virão depois de Hank. Mas para Hank ela promete que não o deixará sofrer, pois ele só conhecerá a paz. E com isso ela corta a garganta de Hank usando a faca de caça de Marcus, e ele sangra até a morte. A polícia vem e encontra o cadáver de Hank ainda amarrado. Marcus, quem estava inconsciente no chão, é preso, enquanto os Joyners dão a sua declaração sobre o conflito entre Josie, Hank e Marcus. Quanto a Josie, ela pintou seu cabelo de preto e está dirigindo para Huntsville. Em seguida, ela entra num bar e encontra outro dos guardas da prisão, seu próximo alvo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.